Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto, né? Moisés Nussensweig, né? Curso de Física Básica, volume 1, né? Quarta edição. Vamos resolver aqui nessa aula de hoje, né? A questão de número 1 do capítulo 7, né? O livro relacionado com mecânica, tá? Bem, antes de iniciarmos a resolução dessa questão, né, questão do capítulo 7, esse capítulo 7 trata sobre conservação de energia no movimento geral. Né? Vou fazer aqui a leitura, né, do enunciado do problema. Né? Então, o enunciado do problema diz o seguinte, né, vamos ler aqui, né, ao vivo. Né? Então, no exemplo 1, né, da seção 5.3, considere a situação em que o módulo de F tem um valor mínimo necessário para manter o bloco deslizando sobre o plano horizontal com velocidade constante, para um deslocamento L do bloco. Exprima o trabalho realizado pela força F em função dos seguintes parâmetros, né? Peso, o ângulo, θ, né? L, que é a distância percorrida pelo bloco, e do coeficiente de atrito cinético, é o μc, né? E o que acontece com esse trabalho? Qual é a interpretação que você tira desse resultado? Bem, essa figura da seção 5.3, no exemplo 1, né, eu acabei de fazer aqui, aqui nesta aula, né, esse tipo de figura. Então, essa figura, você tem aqui um bloco, né, de massa, na verdade não tem massa, ele tem um peso P, né, a força-peso está para baixo, perpendicular à superfície aqui, né, assim como a normal, no sentido contrário. A força de atrito, você puxa o bloco para a direita, ele percorre uma certa distância L. Essa velocidade que ele vai percorrer, né, esse deslocamento L, ele vai percorrer com velocidade constante. E essa força F que você aplica nesse bloco tem uma inclinação θ em relação à horizontal. Tá? E a força de atrito, né, se o bloco tem um movimento para a direita, o atrito está atuando para a esquerda na superfície de contato entre o bloco e o piso. E entre essas duas superfícies há um coeficiente de atrito cinético μc. E no final, o que ele pergunta? Bem, qual é o valor do trabalho realizado por essa força F nesse deslocamento L? Esse resultado tem que estar em função de P, θ, L e μ. Né? E aí no final pede a interpretação desse resultado. Então nós vamos fazer exatamente o que o problema pede e ao final vamos estudar o caso em que a velocidade não é constante, há uma variação de velocidade. Vamos estudar o caso em que o que muda se o objeto, né, no caso o bloco, se mover com velocidade variável, com aceleração do tipo constante, obedecendo o movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos dar prosseguimento aqui com a análise, né? Então aqui eu já representei de uma certa forma, né, o diagrama de corpo livre, que é o diagrama onde você exprime todas as forças, né, todas as orientações da força, né, direção e sentido que atuam no corpo, né, antes de aplicar as leis de Newton. Então, para obtermos a força F, faremos o uso do diagrama de corpo livre, que é esse diagrama aqui que você expõe a direção e o sentido das forças que atuam no corpo. Você inicia a análise com a lei de Newton, né? A lei de Newton, que é uma única equação vetorial, né? Para uma massa constante, a lei de Newton é essa, tá? Então, uma equação vetorial, essa equação vetorial você pode dividir em duas equações escalares, uma para cada direção, uma para a direção x, uma para a direção y. A direção x é ao longo do eixo horizontal aqui, olha, paralela ao solo, e a coordenada y ela é perpendicular ao solo, ela está nessa direção, nesse sentido, o eixo eixo x para cá, né? Positivo crescente para a direita e o positivo crescente no y para cima, tá? Então essa única equação vetorial você pode transformá-la em duas equações escalares, né? Uma para cada direção, x e y, né? Tanto a força quanto a aceleração, já que são vetores, preciso de orientação. Então, quando você aplica a lei de Newton para o eixo x, né, para o eixo x você sabe que tem a componente x da força, que é F cosseno, menos o atrito. Aqui tudo no eixo x horizontal, tá? Tá aqui, ó, igual a massa pela aceleração no eixo x. E no eixo y, já que o corpo percorre uma superfície lisa, né, e plana, né?
então ele não vai ter aceleração no eixo Y. Então fica normal menos o peso igual a massa pela aceleração no eixo Y. A aceleração no eixo Y não tem, porque ele não sobe nem desce, ele continua sempre na horizontal. E a aceleração no eixo X não tem, porque ele percorre uma certa distância L com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante ao longo do eixo X, não tem aceleração, é zero. E aí a equação de cima se transforma nessa, né? Aqui F cosseno igual o FAT. O FAT é o μ cinético vezes a normal, né? Que é a força de atrito. E aqui no eixo Y fica normal menos essa componente da força, que é de frente para o ângulo, que é F seno, menos o peso. Tá aqui, ó. Igual a massa pela aceleração, que é nula, então a normal passa tudo para o outro lado, fica peso menos F seno θ. Então essa equação em relação ao eixo X fica essa primeira, e a segunda aqui em relação ao eixo Y fica essa equação, isolando a normal. Quando eu isolo a normal, qual é o propósito? É substituir aqui na equação de cima, já que a força de F cosseno é μ cinético vezes a normal. Então a normal você substitui exatamente essa diferença aqui. E manipula, calcula a força F, né? Isolando o F, passando o cosseno para o outro lado, dividindo. Então, a equação fica dessa forma, tá? E quando você faz isso, né? A normal aqui, olha, tem um F e aqui também tem um F. Então, você vai ter que agrupar esses termos, colocar a evidência, isolar o F, e você chega na expressão da força, né? Essa força F, o módulo dela é dado em função do μ, do P, do ângulo θ, tá? Então, a força F, o módulo dela é dado em função desses parâmetros que foram colocados no problema, tá? Então, esse é o módulo da força F. Já o vetor força, veja, se eu estou considerando o eixo Y para cima e eixo X na horizontal, os versores J no sentido crescente do eixo Y e o X, o versor I, no sentido crescente do eixo X aqui. Então, são vetores de módulo 1 que apontam nas direções respectivas X e Y. E eles servem somente para orientar os vetores que aparecem no plano, né? Em relação a essas direções específicas em cada eixo. Então, a tua força F, o vetor força vai ser o módulo, que é esse valor aqui, na direção radial. A direção radial vai ser a direção que aponta, né, no sentido crescente ao longo da força F. Tá? Esse vai ser o R chapéu. Então aqui, ó, o R chapéu vai estar apontando sempre para fora, na direção no mesmo sentido que a força F. Então a força F vai ser o módulo na direção R chapéu, tá? E esse R chapéu você pode escrever em coordenadas. Esse versor você pode projetar ele tanto na coordenada I, como você pode fazer decomposição de vetores. Esse vetor aqui unitário, você pode projetar ele uma componente na direção I e outra componente na direção J. E fica dessa forma, cosseno θi mais seno θj, já que esse ângulo aqui é exatamente o mesmo que esse que é θ. Tá? E aí, para calcular o trabalho, é bastante simples, da força F. O trabalho da força F vai ser a integral de F escalar dr. Esse F é esse vetor aqui, ó. F, o módulo na direção R chapéu, e o dr é o deslocamento infinitesimal que ocorre ao longo da propagação desse corpo, né? Ao longo da direção do movimento. Então, dr é o próprio dx na direção I, né? O x porque é no eixo horizontal e o I está apontando nessa direção. Esse é o elemento infinitesimal dr, é dx na direção I. E eu vou integrar isso de uma dada posição inicial até um dado comprimento L total. Tá? Esse F eu vou substituir ao módulo. Todo esse termo aqui não depende de x. Eu posso simplesmente tirar da integral. E aqui esse camarada fica R chapéu escalar com I. Então, se você olha o R chapéu e faz o produto escalar com I, vai brotar daí um cosseno θ. Então, daqui vai brotar F, módulo do primeiro, módulo do segundo, né? Que é dx, integrado de 0 a L, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é θ. Então, fica cosseno de θ aqui, ó. Então, fica essa expressão integrado em dx de 0 a L dá L. Tá? Então, você pega F cosseno, escreve aqui, né, esse resultado. O F, você pega esse resultado aqui e substitui exatamente nessa posição. Então, esse resultado está no livro, está perfeitamente correto, bate com o resultado da resposta, mas você pode organizar esse termo fatorando o cosseno. Quando você fatora o cosseno no numerador e no denominador,
Esse camarada aqui, quando você fatora, fica 1, e aqui fica seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente, esse cara fica 1, cosseno daqui cancela com esse, quando você fatora aqui no denominador. Fica só μcPL, né? Coeficiente de atrito cinético, peso do corpo e comprimento, o deslocamento do bloco, que é L. E aí, essa é a força, esse é o trabalho, é a energia necessária para você deslocar o bloco de uma posição de um comprimento total L, atuando uma força do tipo F, tá? E agora, como é que você calcula a força de atrito, né? Então, o trabalho da força de atrito, você vai, novamente, pegar a força de atrito e calcular essa integral de 0 a L dr. Lembrando que a força de atrito, o bloco se movimenta para a direita e a força de atrito atuando para a esquerda. Então, a força de atrito é menos μ cinético vezes a normal na direção I, e o dr é o próprio elemento que nós tínhamos antes, aqui no lugar da força F, né, com o trabalho da força F, que é o dx na direção I. Você vai fazer esse produto, né, vai dar esse termo. Essa força F nós já calculamos anteriormente, é dado por esse módulo. E aí você vai organizar os termos, arrumar, né, simplificar, e vai encontrar esse resultado. Esse resultado é o mesmo do trabalho da força F. Perceba aqui, ó, esse mesmo resultado aparece aqui. Então, só que é menos o valor. Então, esse trabalho aqui é o próprio trabalho da força F com sinal negativo. O que eu quero dizer é que o trabalho da força de atrito é menos o trabalho da força F, tá? De uma outra forma, você também pode calcular o trabalho da força de atrito usando uma das equações da lei de Newton, né? Que aqui você tem, né, que a força de atrito é F cosseno θ. Então, a força de atrito igual a menos F cosseno de θ na direção I, dr, que é dx na direção I. Quando você faz esse produto, vai obter esse termo. Quem é o F, você substitui esse resultado aqui e simplifica e encontra o mesmo resultado de cima, né? Então, você pode usar tanto a definição como sendo μ cinético vezes a normal do atrito, ou através de uma das equações das leis de Newton, né, que a força de atrito é F cosseno θ. E aí você chega no mesmo resultado, né? O que significa esse resultado, né? Ele vai dar menos o trabalho da força de atrito. Então, significa, em linhas gerais, dizer o seguinte: quando o bloco ele se move com velocidade constante e percorre uma certa distância L, essa energia necessária para você fazer esse tipo de deslocamento a velocidade constante, toda energia que você precisa atuar no bloco com uma força F, né, ela vai ser convertida, né, ela vai ser dissipada, né, na superfície, na forma de calor, pela força, pela energia, né, o trabalho da energia da força de atrito, né? Então, como o trabalho é uma grandeza que mede a energia do sistema de uma dada força, né? Então, a energia necessária dissipada pela força de atrito, esse menos significa isso, significa dizer que a energia vai ser dissipada, perdida para o ambiente. Então, toda a energia necessária, útil para deslocar o bloco de uma distância L, que é o trabalho da força F, toda essa energia aqui ela vai ser transformada, convertida, né, dissipada pela energia, né, da força de atrito, trabalho da força de atrito. Então, nesse sentido, eu posso dizer que há uma conservação de energia nesse sistema, né, quando o bloco se move a velocidade constante. A energia total desse sistema, quando você soma a energia dissipada da força de atrito mais a energia da força F com a energia dissipada da força de atrito, as duas se cancelam, dá zero. E aqui não há, tanto a normal quanto o peso não realizam trabalho porque o deslocamento está na direção perpendicular a essas forças. Lembra que o trabalho tem um produto escalar. O produto escalar é o cosseno do ângulo entre eles, entre a força e o deslocamento. Se o ângulo é 90, cosseno de 90 é zero. Então, normal e peso são forças onde o trabalho realizado por ela nesse deslocamento aqui L é nulo. As únicas forças diferentes de zero, né, o trabalho é da força de atrito e F, mas elas se cancelam quando a velocidade é constante. Bem, e se o bloco se mover com velocidade variável, tipo um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é constante? Então, nesse caso, você pode mostrar que a força F, que eu chamei agora de F', vai ter esse termo novo, que é a massa vezes a aceleração no eixo X. Então, aqui, olha, a equação no eixo X, né? A equação no eixo X, ela
essa equação aqui, né, você vai incrementar esse novo termo, já que vai ter aceleração no eixo x, uma aceleração do tipo constante. Então aparece aqui, né, o trabalho dessa mesma força F vai ser esse resultado. De novo aparece m vezes a aceleração no eixo x, né? Então, em vez de dar esse resultado aqui, você vai obter esse novo termo, né? Tá aqui esse camarada, exatamente esse, multiplicado por esse, dividido por esse termo. Apareceu uma soma de um termo novo, que é massa vezes aceleração no eixo x, tá? E aí o trabalho da força de atrito vai dar esse resultado, né? Aqui com aceleração do tipo constante, tá? Bem, a soma dessas duas energias, né, que é o trabalho da força F com o trabalho da força de atrito, elas não se cancelam, diferente do caso em que você tem uma velocidade constante. Com a velocidade constante, tanto a energia do trabalho da força F é menos o trabalho da força de atrito. Uma cancela a outra, a soma das energias é zero, dá uma constante. Aqui não, quando você faz essa soma, o trabalho total vai dar um termo que é exatamente massa vezes aceleração no eixo x vezes L. Essa massa vezes aceleração no eixo x é exatamente a força resultante no eixo x, né? Então, a força resultante no eixo x vezes L, ela é diferente de zero, né? Ela é não nula, porque a força resultante no eixo x é F cosseno de θ menos a força de atrito, né? Então, veja, quando você gera uma aceleração nesse sistema, a resultante no eixo x, que é essa componente da força F, que é Fx, que é F cosseno, menos o atrito, dá diferente de zero. Isso vai dar massa vezes aceleração no eixo x. Então, todas as energias do sistema se cancelam, exceto que vai ter uma força, uma energia, uma energia mínima, né? Que é exatamente a resultante entre a componente Fx da força F e a força de atrito, né? A resultante exatamente é essa resultante no eixo x que vai gerar um resquício, né? Um valor ainda mínimo, né? Diferente de zero do trabalho da energia total desse sistema, tá? Então, essa força resultante no eixo x é F cosseno θ menos o φ, e essa resultante no eixo x é a massa pela aceleração no eixo x, tá? Você pode mostrar esse resultado somando os dois trabalhos, tanto do atrito quanto da força F, ou através do teorema do trabalho e energia cinética, em que o trabalho é a variação da energia cinética. Então, se o corpo parte do repouso até uma distância L, variando a velocidade, então a variação de velocidade é o V final menos, né, a variação da velocidade inicial, né, da energia cinética. Ele parte do repouso, então a velocidade inicial dele é nula. Então ele vai ter só massa dividido por 2 vezes V quadrado. A velocidade ao quadrado você pode usar a relação de Torricelli para relacionar V quadrado com a distância percorrida, que é L. Então a equação de Torricelli diz que V quadrado é V0 quadrado, que é nulo, mais 2 vezes a aceleração na direção do movimento, que é x vezes L, que é a variação de distância, né? E aí corta 2 com 2, né? O 2 da equação de Torricelli com 2 daqui fica a massa pela aceleração no eixo x vezes L. Esse resultado é exatamente idêntico ao que você tem aqui, somando os dois trabalhos, da força F e da força de atrito. Logo, esse resultado você também pode obter através do teorema do trabalho e energia cinética, da mesma forma. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!